capítulo 2, nós vamos tratar de um tema muito interessante e que ele é uma expressão contrária do amor. É a acepção de pessoas. Nas igrejas, fazer acepção, diferença entre pessoas, é muito confundido, com você ter amigos mais próximos. E nós temos que deixar muito claro isso. Todo crente vai ter amigos, irmãos mais próximos. É lógico, isso é natural, é normal. Isso não é pecado algum. Grupos, você se afina mais com os músicos. Olhei aqui para o Ian, os músicos, eles se afinam, tem muitas coisas em comum. É natural que eles acabem tendo um relacionamento mais próximo, os irmãos do coral, do que um relacionamento dos irmãos que trabalham em missões, do que dos irmãos que estão mais envoltos nos estudos bíblicos, e aí por diante, não é verdade? Então, não é pecado você ter intimidade com certos irmãos. E a gente vê isso no exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha o mais chegado, provavelmente era o apóstolo João, o discípulo amado. Ele tinha os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, no barquinho lá, estava sempre com Jesus. E tinha os 12, mais chegados, dos quais um foi o traidor, Deve ter doído muito para Jesus isso. E dos discípulos haviam 70, teve um momento que houveram 70 discípulos e houveram mais discípulos. Mas haviam os 12 apóstolos, que eram discípulos mais especializados, mais próximos, 3 mais chegados e um mais próximo ainda do Senhor Jesus Cristo. Então não é pecado. No entanto, a acepção de pessoas é pecado, é falta de amor. Por isso, no texto que nós vamos ler hoje, Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao 13, nós vamos aprender com esta porção da revelação de Deus que devemos amar os irmãos sem acepção. Devemos amar os nossos irmãos sem fazer acepção entre um e outro. Observe Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos ler somente o primeiro versículo. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, capacita-nos, a fim de vivermos para a Tua vontade. E lemos aqui neste versículo tão simples, mas tão difícil ao mesmo tempo, difícil de ser vivido. Nós observamos, Pai amado, a Tua vontade de amarmos os irmãos de modo honesto, justo, sem acepção, sem essa distinção social. Ajuda-nos a ter a sabedoria do Senhor, da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, para vivermos este tipo de amor. É o que pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então é muito claro o versículo 1, onde diz que a nossa fé no Senhor Jesus não é uma fé em acepção de pessoas. E o que vem a ser esta acepção? Antes de responder essa pergunta, é importante perceber que 3 aspectos serão observados dentro do nosso texto hoje, em Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao 3. O primeiro aspecto é este: crer em Jesus não combina com a acepção de pessoas. Crer em Jesus nunca vai combinar com esse tipo de comportamento, esta acepção. E aqui, muito claro, não é uma acepção no sentido racial, que é uma forma também de fazer acepção de pessoas, mas é uma acepção no sentido social, por classe financeira, entre ricos e pobres. Esse é o problema desta epístola, é o contexto e o problema desta carta, dos irmãos que receberam esta carta. Desde o Antigo Testamento, o Senhor reprova a acepção de pessoas. Um texto que deixa claro isso é Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Você pode abrir aí na sua Bíblia, Deuteronômio 10, 17. É um trecho da lei de Moisés. A lei que Deus deu a Moisés, ela mostra o caráter de Deus. Quem é Deus, como Deus é, como Deus age. Esses versículos dizem o seguinte, Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes.
Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes vós estrangeiros na terra do Egito. Então, a acepção de pessoas aqui, claramente já nesse texto de Deuteronômio 10, fala de uma injustiça social. No Antigo Testamento, as minorias eram órfãos e viúvas, porque não havia ninguém que cuidasse deles. Então, normalmente, eles teriam uma condição financeira ruim, eles provavelmente precisariam de assistência de alguém. Então, eles deveriam ser amparados pela nação de Israel e, no caso do Novo Testamento, pela própria igreja. A igreja deve amparar os órfãos e as viúvas que estão no meio dela e tem que ter esta função social. Lembrando que a viúva é aquela que, dentro dos princípios do Novo Testamento, é aquela que não tem esposo e nem filhos que possam auxiliá-la. Ela entra nessa categoria de viúva que precisa ser amparada pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E o problema aqui é que Deus o problema, ou melhor, a resposta é que Deus é justo. E o fato de Deus ser justo implica que o seu povo tem que ser justo e tratar com amor e justiça os órfãos e as viúvas. Porque eu não sou órfão e nem viúva não significa que eu vou tratá-los com desdém ou com menor consideração. Mas era o que acontecia muitas vezes na nação de Israel. O estrangeiro era outra categoria considerada minoria. Lembra, essa palavra minoria não quer dizer porque é minoria em quantidade. Quer dizer que é minoria porque não tinha uma atenção como grupo social dentro da nação. Não tinha poder, não tinha influência, era uma minoria. Mas na lei de Moisés, haviam leis específicas para órfãos e viúvas que protegiam os pobres, os órfãos e as viúvas, e haviam leis que protegiam os estrangeiros. Você chega no Novo Testamento, aí você vê muitas vezes aquela ideia, partindo do judaísmo do primeiro século, como se o evangelho fosse só para os judeus. Como se os gentios não tivessem participação no recebimento, na pregação do evangelho. Mas não. Desde o Antigo Testamento, o estrangeiro tem espaço dentro do povo de Israel. Só que esse estrangeiro aqui, para participar do povo de Israel no Antigo Testamento, ele tinha que ter se convertido. E quando convertido, enquanto convertido, aí sim ele tinha acesso aos direitos de cidadão israelense. Ele era cidadão de Israel, ele era descendente de Abraão, pela mesma fé que teve o pai Abraão. Então ele tinha essa proteção. Então esse texto nos mostra que desde o Antigo Testamento Deus não faz acepção. A lei era para o israelita de nascença, para o israelita pela fé, o estrangeiro, para órfãos, para viúvas, para todos. Então, numa questão social, nós temos que considerar todos os irmãos como iguais e merecedores de dignidade. Então, você começa a entender o que vem a ser o pecado da acepção. O Senhor nos ensina a imparcialidade no julgamento com as pessoas. Eu tenho que ser imparcial. Eu posso ser parcial de duas formas como um homem no meu julgamento para com os irmãos. Eu posso beneficiar o pobre, o órfão e a viúva, porque eles já sofrem tanto, eu sempre vou dar ganho de causa para eles. E necessariamente isso não é correto, porque eles podem estar errados. Ou eu posso ser parcial para o rico, porque ele é rico, poderoso, então eu não quero me comprometer nem me dar mal, eu vou ser parcial para com o rico. Mas o Senhor ensina na lei de Moisés, que reflete o caráter de Deus, que nós temos que ser imparciais no nosso julgamento para com as pessoas. Isso indica e nos ensina a não vivermos em acepção. Por exemplo, ainda em Deuteronômio, capítulo 1, verso 17, olha aí na sua Bíblia, Deuteronômio 1, 17. Diz assim a palavra do Senhor: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Então, a ideia é que não vamos julgar a causa aqui de dois irmãos. Tem um pobre e um rico, ouve-se os dois. E faz-se juízo sobre a demanda do que está sendo colocado. Em Levítico 19, verso 15,
olhe aí na sua Bíblia, Levítico 19:15. Diz assim: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Então, dentro da vontade de Deus, nem o pobre deve ser beneficiado porque ele já está numa situação difícil, vamos pelo menos dessa causa ganha para ele, e nem o rico deve ser beneficiado por ter poder. A acepção de pessoas, ela envolve este juízo dentro de um contexto social. Salmo 82, verso 2, diz o seguinte: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Então Deus nunca quis que houvesse um juízo injusto no meio do seu povo. E Provérbios 18, verso 5, diz assim, Provérbios 18, 5, não é bom ser parcial com o perverso para torcer o direito contra os justos. Esses são alguns versículos sobre a imparcialidade e como Deus não aceita a acepção de pessoas, ou seja, beneficiar um grupo em detrimento do outro. Isso é acepção de pessoas, privilegiar um grupo e outro não. Isto é acepção de pessoas, favorecer alguns em detrimento de outros, num contexto social onde todos têm o mesmo direito. Isso aí é a acepção de pessoas. Existe a condição dentro do nosso grupo de todos terem o mesmo relacionamento de amizade e de profundidade. Isso é possível? É? Não é. Ninguém aqui vai conseguir ter o mesmo nível de amizade e profundidade nesta amizade com todos. Isso é irreal, é utopia, é impossível. Você pode até tentar, mas não vai dar certo, porque existem várias questões de empatia, de idade, de conhecimento de mundo, de grau de instrução, de interesses particulares, muitos critérios que vão fazer com que alguns irmãos se unam mais aqui do que outros ali. Ah, pastor, então isso aí é a famosa panelinha? Não, né? Panelinha é quando você faz acepção de pessoas, né? É quando você se fecha em um grupo na igreja e ninguém mais pode participar deste grupo, ou quando você rejeita, né, a participação, a amizade, a intimidade até de outros irmãos. No entanto, temos que entender os limites da comunhão e da intimidade, né? Tem irmãos que você vai sentir mais próximos, outros irmãos nem tanto. É questão de afinidade. Amor não se cobra, amor se doa. É muito importante entendermos isso. Né? Você não pode cobrar um tipo de amizade ou intimidade de uma pessoa como ele tem com outra. Não é assim que funciona. Você pode conquistar, você pode demonstrar o quanto você quer amar aquela pessoa, o quanto você gosta dela, e ela, percebendo isso, pode se ligar mais a você. Né? O que não pode haver é a acepção de pessoas onde um grupo é privilegiado em relação a outro. E é o que está acontecendo aqui no contexto da Epístola de Tiago. O Novo Testamento também ensina esta imparcialidade que é fundamental para não fazermos acepção de pessoas. Romanos 10, verso 12, no Novo Testamento, observamos esse versículo, Romanos 10, 12, que diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então não há acepção de pessoas, não há divisão, não há distinção entre judeu e grego. Aqui a questão, como eu falei na Epístola aos Romanos, é racial. É uma questão de raça. Digamos que aqui na nossa igreja nós temos judeus e gregos, membros da nossa igreja. Estamos numa assembleia para tomar uma decisão, se vamos nos mudar para outro local ou se vamos continuar aqui neste local. Os judeus mais tradicionais querem ficar aqui. Os gregos mais abertos querem mudar para outro local. Aí, como eu sou mais tradicional e eu sou mais afinado com os judeus, eu vou direcionar para que os judeus ganhem a votação. Eu estou sendo imparcial? Certamente não. Estou sendo parcial e aí acontece o problema da acepção. Estou desconsiderando outro grupo de gregos.
E aí não é interessante. Então, dentro de uma igreja, não há distinção entre judeus e gregos. Dentro do povo de Deus, não há distinção entre ricos e pobres, né? A nossa palavra é igual, né? A palavra do pastor também, como a palavra sua. Por quê? Porque você é sacerdote do Senhor Jesus Cristo e deve viver como tal. Então, temos esta igualdade. Óbvio que ela não é perfeita, existem injustiças porque somos pecadores, mas a lei do Senhor e o ensino é perfeito. Temos que viver sem acepção de pessoas. E isso é igual ao amor. O amor é não fazer esta acepção. O amor também é não fazer esta acepção. Na Epístola aos Gálatas, observamos o ensino do Novo Testamento também sobre a imparcialidade. Olhe Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 diz: Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui, a acepção já não é somente racial, é de grupo social. Você tem a raça judeu e grego, mas você também tem o escravo e o livre. Então, dentro de uma igreja cristã daquele período, o escravo e o livre tinham o mesmo peso de igualdade, de opinião, dentro daquela igreja. Eram seres humanos de igual valor. Eu não poderia tratar o homem livre, romano, ou grego ou judeu, melhor do que um escravo. Não poderia. Mas também homem e mulher. E esse versículo você pode marcar na sua Bíblia para você usar contra as feministas, que dizem que a Bíblia é machista. Porque nessa época aqui, nesse período do primeiro século, as mulheres não tinham nenhum direito, nenhum, nem de abrir a boca, de nada. Mulher, nesse período, não tinha nenhum tipo de direito. Né? Nem na cultura judaica, muito pouco. E numa cultura greco-romana, aí é que não tinha mesmo, salvo raras exceções. Mas aqui, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no meio de uma comunidade grega dos Gálatas, as mulheres tinham o mesmo peso de um homem. O mesmo peso, não no sentido de liderança, não. Mas no sentido de pessoa, crente no Senhor Jesus Cristo, sua opinião, não podia haver distinção entre mulher nem homem no sentido de pessoa, não no sentido de função. Os homens sempre ficaram com a função da liderança e as mulheres auxiliadoras, mas como indivíduo, pessoa, não tem essa ideia de que o homem é mais inteligente, o homem é melhor, não. Homem e mulher iguais na igreja do Senhor Jesus Cristo, isso aqui é inovador, um avanço para aquele período onde as mulheres não tinham nenhum tipo de direito. A igreja, então, percebendo que haviam muitas diferenças raciais, de grupos sociais, diferenças entre homem e mulher, entre um escravo e um livre, e que poderiam haver muitas acepções, né, de indivíduos dentro da igreja, poderia haver parcialidade. Paulo diz aos coríntios que eles deveriam saber julgar as coisas, saber julgar a causa dos irmãos com imparcialidade. Olha 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Diz assim: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Se o mundo será julgado pelos santos em um determinado momento no futuro, quando a igreja arrebatada, ressurreta, glorificada, voltar com o Senhor Jesus, e haverá esse tipo de julgamento que a Bíblia não explica exatamente como vai ser, será que nós, crentes no Senhor, não sabemos julgar as coisas mínimas? Temos que saber. E como é que nós julgamos as coisas mínimas? Tendo conhecimento da palavra de Deus. E esse juízo implica imparcialidade, não fazer acepção de pessoas. Jovens podem fazer acepção, porque eles não consideram os mais velhos na nossa cultura, os mais experientes. Eles só querem estar com os jovens. Casais, adultos, homens, mulheres, podem fazer acepção de pessoas. Quando? Quando desconsideram a função dos jovens dentro da igreja e taxam como se eles sabem de nada, começando a vida agora, né? E o relega a uma situação
de ignorância plena. Então, você está fazendo uma acepção de pessoas. Ou com as crianças, quando se diz, é menino, serve para nada. Né? É acepção também, porque você está desconsiderando a criança, né? Mas você não é criança. Né? Você já está, né? Criança em alguns aspectos, em outros não, né? Mas então, acontece que temos que ter cuidado para não fazer esse tipo de acepção. Na epístola, eu falei de uma acepção etária. Aqui de Tiago é uma acepção num contexto social. Isso aí tem que ficar na nossa mente, porque a aplicação deste sermão é exatamente nisso. Ricos e pobres. No contexto da nossa igreja, Fortaleza, Ceará e Brasil, como nós conseguimos viver sem fazer acepção? É um desafio, ou não é? É um desafio. E então temos que aprender a julgar as coisas mínimas. Julgar aqui é avaliar, emitir um juízo de acordo com a vontade de Deus, segundo a Bíblia. Olha, o Senhor é maravilhoso, nosso Deus, Ele nos tem alta estima, apesar do nosso pecado. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele nos deu inteligência e a palavra, e nos deu liberdade para julgarmos questões dificílimas. Dificílimas. E Deus nos deixou com essa função. Não tem outro projeto, não tem outro plano, é nossa função realizarmos juízos de valor sobre tudo que acontece ao nosso redor. E devemos julgar segundo a Escritura. Veja como o Senhor nos ama. Ele poderia ter deixado regras detalhistas para cada um seguir. Em Israel era assim, né? Tinham regras muito bem detalhadas. Se você não cumprisse, tinha uma pena. E algumas regras, se você não cumprisse, a pena era a morte. A igreja não. A igreja não tem essas regras detalhadas, não é para ter. A igreja tem princípios que vêm desde o Antigo Testamento até hoje, e um desses princípios que Tiago vai ensinar aqui no capítulo 2 é o amor, para não fazermos acepção de pessoas entre ricos e pobres. Tiago 2:1, ele está ligado com o último versículo do capítulo 1, que é Tiago 1:27, que nós observamos no domingo passado. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, quando eu não faço acepção de pessoas, significa que os meus irmãos, eu estou junto deles, os irmãos mais simples, os irmãos mais ricos. Assim como existe muitas vezes um preconceito, uma distância do rico com o pobre, há também uma distância do pobre com o rico. Não me esqueço, uma vez numa igreja mais simples, com irmãos simples, entrou uma irmã com um carro muito luxuoso na igreja. E eu fiquei observando, né? E ninguém foi apertar a mão daquela irmã. Todos ficaram olhando, parecia um bicho. Era um fantasma que tinha chegado, que desceu daquele veículo e entrou na igreja e ninguém falou com aquela pessoa. Eu fiquei triste. Isso é acepção de pessoas. Acontece do pobre para com o rico e do rico para com o pobre. Então, é de via dupla. Devemos examinar o nosso coração e não viver desta forma. A religião pura e sem mácula é uma religião prática. É uma religião que tem a teoria, a Bíblia escrita, que se reflete numa prática diária de amor. Amor para com aqueles menos favorecidos, órfãos e viúvas, nas suas tribulações, mas também com os mais ricos também, que são pecadores e precisam de amor. Crer em Jesus não combina com a acepção de pessoas. Somos pecadores, estamos aprendendo a amar o próximo, mas o nosso objetivo é que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja um local de amor. Esse é o nosso objetivo. Não o amor que o mundo prega, não, mas um amor pregado pelo Senhor Jesus Cristo, o amor do sacrifício, o amor da abnegação, porque só assim você consegue amar o ser humano, abnegando-se, deixando algo de lado para cuidar daquela pessoa, para dar atenção àquela pessoa. De outra forma, você não vai amar, você vai trocar, né? Você vai dar algo seu para receber algo em troca. E isso não é amor, é um relacionamento,
em muitos aspectos, necessariamente pode até não ser um erro, mas não é o genuíno amor sacrificial do Senhor Jesus Cristo. Na igreja, a igreja tem que ser o modelo deste tipo de amor. O segundo aspecto é que a acepção de pessoas é uma distinção prática no tratamento. Fazer acepção é você mudar o tratamento com relação às pessoas. É você tratar uns com mais deferência em relação aos outros. Óbvio que isso tem um limite, como eu falei. Você tem amigos mais íntimos e outros não tão íntimos. Isso é normal e natural. Mas existe um momento onde você trata melhor certas pessoas e ignora outras. Aí torna-se acepção. Tiago, capítulo 2, o versículo 2 ao 7, o pastor Tiago vai ilustrar muito bem o que estava acontecendo com aqueles irmãos. Olha aí, verso 2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés, ou seja, no chão, né? Não fizerdes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Veja que esses versículos falam do contexto judaico, sinagoga. Sinagoga onde os judeus convertidos se reuniam. Naquela época não tinha prédio para a igreja no primeiro século. Era no templo, na sinagoga ou na casa dos irmãos. E veja, no final do verso 4, a gente nem leu até o 7, no final do verso 4, fala, não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Isso combina com 1 Coríntios 6, temos que julgar as coisas mínimas. Temos que julgar até o local que nós damos para sentar um irmão que entra aqui na igreja. Aí tem um lugar melhor, um lugar pior. Aí aquele irmão é um irmão, né, mais abastado. Vamos para o lugar de honra. Não, esse irmão aqui é um irmão que não tem muita condição. Vai lá para trás, né? Fica ali. Então, isso é acepção de pessoas. É num contexto social onde eu priorizo uma certa pessoa e rejeito outra por causa da sua condição financeira. Isso é o que não pode acontecer. Veja que isso é diferente de você ter intimidade com certo irmão. É totalmente diferente. O Senhor Jesus Cristo, ele realmente não fez acepção de pessoas, até porque ele é Deus. E nós não temos o tempo aqui para observar todos os momentos, mas Jesus curou muitas pessoas que não eram da nação de Israel. Jesus curou o servo do centurião romano. O centurião romano, ele era um inimigo de Israel, né? Estava dominando a nação. Jesus o curou. Jesus curou o leproso samaritano. O samaritano, ele era também meio que um inimigo do povo judeu. Assim como o judeu também não gostava do samaritano. Mas Jesus o curou, mesmo ele não sendo judeu. Jesus elogiou a fé destas pessoas que não eram da nação de Israel. Então, Jesus realmente não tinha essa ideia de acepção de pessoas, não priorizava uns e rejeitava outros. O que Jesus queria era homens e mulheres de fé, verdadeiramente convertidos ao nome dele para a salvação, que queriam viver em fé. A estes o Senhor Jesus valorizava e priorizava. Nestes versículos que lemos, nós tiramos aqui uma primeira conclusão. Se fazemos distinção entre irmãos, deixamos de ser servos e passamos a ser juízes, e juízes de perversos pensamentos, né? Colocando uns em prioridade e rejeitando outros. Não somos juízes no sentido de saber julgar as coisas mínimas, mas antes de tudo servos uns dos outros. Olha agora o verso 5, Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Você talvez ache aqui que Tiago está defendendo agora os pobres, né? Mas, na verdade, ele está tentando equilibrar a balança, porque a prioridade estava sendo dos ricos dentro desta comunidade de fé, lá nesta sinagoga. E então Tiago está dizendo, olha, os pobres também foram escolhidos por Deus para a salvação, assim como os ricos. Ou seja,
todos têm igual valor diante de Deus. O sangue de Jesus que salvou o rico é o mesmo sangue que salvou o pobre. Então não faça acepção de pessoas. Lá em Jeremias, capítulo 9, verso 24, nós lemos assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A nossa glória é exatamente conhecer o Senhor nosso Deus. Não são as nossas posses, ou títulos, ou status, ou algo semelhante. E tudo que Deus nos dá tem que ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 1:31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E 2 Coríntios 10, 17 e 18, esses textos, eles replicam Jeremias 9:24, que acabamos de ler. Olha 2 Coríntios 10, 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então, nem o pobre deve se louvar porque é muito pobre, se vitimizando. E nem o rico deve se louvar porque tem muitas condições, se exaltando. Nossa glória é conhecer a Deus. Nossa alegria é saber que fomos salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E esse deve ser o nosso valor. E aqui, aplicando para as nossas vidas, se um dia você está triste e desanimado, você lutou a vida toda e construiu pouca coisa, né, na sua vida, lembre-se disso. O nosso valor, o valor da nossa vida aqui na terra, não é por aquilo que nós deixamos, pelo nome que construímos. Não é por isso. A nossa glória é ter servido ao Senhor Jesus Cristo. É ter conhecido o Senhor. Esta é a nossa glória. É sermos lembrados, se é que seremos lembrados pelos homens, isso não é o que mais nos importa, mas é sermos lembrados pelo Senhor daquilo que fizemos. É receber do Senhor o elogio, servo bom e fiel. Esta é a nossa glória. Se você consegue ser um servo bom e fiel tendo dinheiro, amém. Eu acho que é muito mais difícil. Se você consegue ser um servo bom e fiel tendo menos dinheiro, amém. Também é muito difícil. Né? Então, nada vai ser fácil quando você realmente quer servir ao Senhor. Tiago 2, verso 6. Olhe aí na sua Bíblia. Tiago 2, verso 6. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Mais uma vez, Tiago equilibrando a balança. Vocês menosprezam os pobres, enquanto os ricos estão oprimindo vocês, judeus, crentes no Senhor Jesus Cristo. E o verso 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Eles estão priorizando os ricos que os oprimem, os ricos que falam mal do nome de Jesus, até na própria sinagoga, e não estão amparando os seus irmãos mais pobres. Esse era o problema aqui. Nós temos, em síntese, 3 argumentos de Tiago. No verso 5, argumento que Tiago apresenta para os irmãos aqui. Deus escolheu os pobres para a salvação, assim como os ricos. Logo, ambos têm o mesmo valor. É a síntese do argumento do verso 5. No versículo 6, os ricos oprimem, condenam, eles são os inimigos, não são os pobres. Por que é que vocês cuidam mais dos ricos que oprimem e não dos pobres que estão aí do lado de vocês? Lembrando, estes ricos que oprimem, talvez até cristãos, ou judeus não cristãos, mas que eram muito considerados por terem status dentro da própria sinagoga. Lembre-se do apóstolo Paulo. Naquela época, Paulo era o sucessor de Gamaliel. Dos judeus, do judaísmo, ele era o mais cotado para ser o grande nome. E ele tinha todos os requisitos necessários. E ele jogou tudo fora. Lixo, refúgio, por causa do nome de Jesus. Alguns não fizeram como Paulo. É provável que alguns judeus convertidos mantiveram certo status e nem deixaram certas práticas de pecado do judaísmo. É muito provável. Muito provável. Tanto que estes mesmos judeus começaram a ensinar um outro evangelho que chegou lá na Galácia. Eles diziam, Cristo salva, mas também tem que se circuncidar. Eram judeus que criam em Jesus,
mas também não se deixaram as leis e as amarras do judaísmo. Resultado, esses judeus provavelmente estavam sendo exaltados aqui por esses irmãos. E então, os ricos que vos oprimem, não são estes que vocês devem estar bajulando, devem estar cuidando dos pobres que estão sofrendo. E o verso 7, os ricos é que blasfemam o nome de Deus, e não os pobres. Logo, não deve haver privilégios para os ricos. Eles devem ser tratados em igual medida. Aí você diz, tá vendo? Tiago está falando mal somente dos irmãos ricos. Não, Tiago está equilibrando a balança. Nesse momento, parece que os ricos é que estão errando, não ajudando os pobres, e não cuidando dos seus irmãos, não sendo favoráveis. E aí há uma certa acepção até por parte dos líderes daquela comunidade. A acepção de pessoas é uma distinção prática no nosso tratamento. Como vivemos isso hoje? Como nós podemos viver dentro de um contexto social como o nosso, sem viver em acepção de pessoas, né? Será que você, que é mais modesto na sua renda, trataria com a mesma dignidade um rico que tem uma renda maior do que a sua? E você, que é um irmão mais rico, trataria com a mesma dignidade, com a mesma consideração, respeito, aquele irmão que tem menos condição? Temos que nos avaliar. E não é fácil, não é simples esse tipo de avaliação. É orar e pensar na nossa prática para não cairmos no problema da acepção de pessoas. E o último aspecto do texto que estamos observando é que a palavra de Deus ela é a solução para o problema da acepção. Porque a palavra de Deus revela o amor de Deus. E o amor de Deus é o remédio. O amor do Senhor é o remédio para esse tipo de pecado e de tratamento diferenciado entre grupos sociais dentro da igreja. Isso é tão sério, né, que na América do Norte ainda o racismo impera muito forte, né? Alguns irmãos aqui, se forem, né, para os Estados Unidos, e dependendo do local que você for, você vai procurar uma igreja. Aí se você for para uma igreja de brancos, você é muito escuro para a igreja de brancos. Se você for para a igreja de preto, você é muito claro para a igreja dos pretos. Aí você vai ter que ir para a igreja dos latinos. Aí lá talvez você encontre um espaço. Veja, a igreja de Jesus, ela não é para ser de preto, de branco e de latino. A igreja de Jesus não é para ser igreja de rico, de classe média e de pobre. Você sabia que existe estratégia missionária para plantar a igreja assim? Vamos plantar uma igreja de rico. Aí vai para o bairro de gente rica e planta a igreja lá só para gente rica. Não, vamos plantar a igreja de pobre. Vamos lá para a favela plantar a igreja de pobre. Olha, o Senhor Jesus nunca ensinou isso. A igreja, ela é multifacetada. Ela deve ter toda raça, toda classe social, de toda língua, tribo, povo e nação. No céu, nós vamos ver pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E embutido nisso está toda classe social. Me lembro quando numa determinada igreja simples tinha o Clube Oance e vinham muitas crianças da favela para o Clube Oance. E os irmãos da igreja que tinham seus filhos, né, muito bem cuidados, muito bem educados pela graça de Deus, não gostaram. Porque agora ia haver um contato complicado. Os meus filhos no Oance com as crianças da favela. E agora, né? Então foi necessário os irmãos lerem a epístola de Tiago e aprender a não fazer acepção de pessoas, não é verdade? E viver ali, e aquela convivência, e ensinar a todas aquelas crianças e até os adultos a saberem viver como Jesus quer que vivamos. Jesus queria isso. Jesus queria que o escravo vivesse junto com um centurião romano, dentro da igreja, com um judeu, com um grego que era idólatra, que se converteu. Ele queria que todos vivessem em unidade, e esta unidade marcada por um único propósito: adorar a Deus, para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor queria. E então, a palavra de Deus nos revela o amor do Senhor, que é o remédio para a acepção de pessoas. Verso 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Está aí a resposta.
Então, como é que você não faz acepção de pessoas? Olhe a lei régia, a lei máxima. Jesus sintetizou a lei de Moisés, 613 mandamentos, em 2. Amar ao Senhor e amar ao próximo. 2 grandes mandamentos. Por isso que eu disse no início, esse texto é um texto simples. É um texto de fácil compreensão, mas é um dos textos mais difíceis de serem vividos, porque nós não conseguimos plenamente viver esse amor ao próximo, esse amor abnegado. Mas a resposta da acepção é esta: ame o seu próximo como a si mesmo. Verso 9: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, quem faz acepção, peca. Quem trata irmãos e pessoas de modo diferenciado, por questão de raça, de cultura ou qualquer outra modalidade, você está cometendo pecado. E aqui o contexto é igreja, é dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você está pecando. E aqui o tratamento era ricos tratando mal irmãos pobres e não os ajudando nas suas necessidades básicas, que era alimento e roupa. Verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então você pode ter acertado em todos os pontos da lei, mas se você errou nesse da acepção de pessoas, se é pecado, tem cometido um pecado tão grave quanto outros pecados. E aí Tiago completa, verso 11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Em resumo, fazer acepção de pessoas é igual a matar uma pessoa. É igual a cometer um adultério. Aos olhos de Deus é um pecado igual, tão igual quanto. Não é diferente. Como todo pecado, ele tem o mesmo peso diante do Senhor. Suas consequências sociais são distintas. As consequências sociais do pecado são distintas, mas na avaliação de Deus é pecado e fere a lei, e isso gera condenação e juízo. Verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Falar de tal maneira e proceder de tal maneira significa viva. Viva de modo como aqueles que serão julgados pela lei da liberdade. Que lei da liberdade é essa? É a lei da palavra de Deus. A lei da liberdade é a lei do amor do Senhor Jesus Cristo, onde ninguém é obrigado a seguir, mas tem liberdade dada por Deus, desde o dia que você foi regenerado e convertido pelo Senhor Jesus, você tem liberdade para seguir esta lei. Deus não te obriga a ler a Bíblia todo dia, nem te obriga a orar todo dia, nem te obriga a vir à igreja. Se Ele quisesse, Ele podia, de uma forma ou de outra, até sem ferir a sua liberdade, porque Ele é Deus, mas Ele não faz. Ele quer que nós vivamos em liberdade, em amor, obedecendo a sua palavra. Existem filhos de Deus que são muito dedicados, todo dia estão investigando a Escritura e queriam ter mais tempo para ler e não tem. Estão fazendo seu devocional, culto doméstico, orando em casa, pregando o evangelho aos perdidos, discipulando os novos convertidos, orando pelos missionários, servindo na causa de Jesus, na igreja do Senhor Jesus. Tem filhos dedicados. Mas, infelizmente, dentro do rebanho de Jesus, tem filhos que não são dedicados. Tem filhos que nem pegam na Bíblia, nem leem. Talvez a leitura de alguns aqui seja essa. Pelo menos essa. E durante a semana não se esmeram na investigação da vontade de Deus, que está escrita aqui na palavra do Senhor. Por isso Tiago diz, para você viver essa lei do amor, para você viver sem acepção de pessoas, você tem que observar a Escritura. Você tem que viver de tal maneira e proceder de tal maneira que você vai viver segundo a lei da liberdade. A lei da palavra de Deus, onde você não é obrigado a vivê-la, mas você vive-a porque percebe que é a melhor escolha, porque você percebe que é a vontade de Deus seguir a Escritura, porque ela é luz, ela é perfeita, ela gera felicidade. Aí você talvez crente no Senhor Jesus e
está aí e pense: é por isso que eu sou infeliz, pastor. Talvez seja. Infeliz por quê? Porque eu não me realizo na palavra de Deus. Eu não me realizo na vontade do Senhor. Eu me realizo na minha vontade, no meu sucesso, na minha busca, no meu sonho que eu quero realizar. Pois é, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, o nosso sonho se tornou o sonho do Mestre. Usando essa expressão sonho como objetivo, né? O objetivo do Mestre é a glória do Pai. Jesus morreu numa cruz para a glória de Deus e, como resultado, nos salvou da condenação dos nossos pecados. Assim devemos viver nós. Devemos amar os nossos irmãos sem acepção de pessoas para a glória de Deus. E, como resultado, a igreja vai demonstrar ao mundo caído o genuíno amor do Senhor Jesus Cristo pelo pecador perdido. Um amor sobrenatural que vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. Um amor que é um milagre. Um amor que é um verdadeiro milagre que parte do Senhor até as nossas vidas. E então devemos viver desta forma, porque seremos julgados por esta lei da liberdade. Quem nos julgará? O próprio Senhor. No dia que estivermos diante dele, ele vai julgar-nos, não para a salvação, mas vai nos julgar para ver o que é que nós fizemos por meio do nosso corpo, como nós amamos os irmãos, como é que na sua vida, Valnei, você se dedicou à causa do Senhor, não olhando sua vontade, seus sonhos, seus objetivos pessoais, mas olhando o propósito do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos salvos, chamados pelo Senhor Jesus para uma obra excelente. Essa obra é a igreja de Jesus na terra, é a proclamação do evangelho aos perdidos. É uma mensagem simples, irmãos. Difícil é nós realmente quebrarmos os nossos corações modernos, muitas vezes secularizados, tão ligados a este mundo, a esta realidade, e não tomarmos para nós realmente a vontade de Deus em nossas vidas. E então, Tiago, capítulo 2, verso 13, diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Em outras palavras, o Senhor vai julgar-nos se estamos vivendo nesta lei da liberdade. Se você não usou de misericórdia para com seu irmão, Deus não vai usar de misericórdia para com você. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Você não é misericordioso, amoroso com seu irmão, cuidando dele, ajudando nas necessidades financeiras, que é o caso de Tiago, mas até em outras necessidades, se for necessário. Se você não tem misericórdia e amor pelo seu irmão, é provável que Deus também não tenha misericórdia e amor de você. É assim que você será julgado pelo Senhor. É certo que nosso Deus é tão amoroso e misericordioso que, mesmo sendo nós tão egoístas, o Senhor ainda nos dá tanto amor e tem tanta misericórdia de nós. Mas o Senhor pode nos tratar assim. E quando Deus age assim, certamente sofreremos. E no fim do verso 13, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando nós temos uma vida de misericórdia para com o nosso irmão, para com o nosso inimigo, misericórdia significa você não levar em conta, em consideração o mal que ele tem feito a você e retribuir em coisas boas. Se você tem esse tipo de amor, isso certamente vai aliviar o juízo do Senhor sobre nós. Não com relação à salvação, mas com relação ao nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus. Devemos amar os irmãos sem acepção. A igreja de Jesus ela é imperfeita, mas ela não é lugar para acepção de pessoas, para questões raciais, sociais, políticas ou de qualquer outra natureza. Nós temos que ser unidos no nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa missão na terra é a glória de Deus e a pregação do Evangelho aos perdidos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que fazemos aqui tem este objetivo. Não podemos cair no erro destes irmãos aqui. Temos que amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, tratar todos com igualdade. Obviamente, guardando
aquela questão de você poder, claro, ter mais intimidade com aqueles irmãos que estão mais próximos de você. Crer em Jesus não combina com a acepção de pessoas, primeiro aspecto. A acepção de pessoas é uma distinção prática no tratamento, segundo, e a palavra de Deus, que revela o amor do Senhor, é o remédio para toda e qualquer acepção. Uma forma de pregarmos o evangelho aos perdidos é o amor. Às vezes você pode ter a teologia, a Bíblia na sua cabeça, vai lá evangelizar, fala tudo e não impactou, embora falou a palavra de Deus. Mas você pode em outro momento impactar as pessoas com a palavra e com a sua vida, que materializa o amor de Deus por nós. Que o Senhor nos ajude para que a igreja do Senhor Jesus Cristo viva assim, sem acepção de pessoas e neste amor. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua graça e misericórdia, pelo amor com que o Senhor nos tem amado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso e cuida de nós. Ajuda-nos, Senhor, a olhar menos para nós e mais para os nossos irmãos, no sentido de ajudar, de servir, de ser misericordioso, de cuidar e não de julgar. Capacita-nos, Senhor Deus, a estarmos vivendo nesta lei da liberdade, a lei do amor, não por obrigação, mas pelo desejo de agradar ao Senhor. Faz com que a nossa igreja e as igrejas comprometidas com a Tua palavra, que hoje também estão adorando o Teu nome, se comprometam neste tipo de amor, um amor sacrificial, um amor que considera o outro igual pelo sacrifício do sangue do Senhor Jesus Cristo. Que esse testemunho seja luz no meio das trevas e o Teu nome seja glorificado. É o que pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.